Olá, está começando mais um Papo com Gestor, programa semanal que a gente sempre conversa com gestores de fundos de investimento. Sou Thiago Salomão, editor-chefe do Infomoney, e a gente recebe hoje nos estúdios da Infomoney TV Daniel Vairo, ele que é um dos fundadores da Pacífico Gestão de Recursos e também um dos gestores do Pacífico Macro, um dos 3 fundos que estão disponíveis na plataforma da XP Investimentos. A gente vai falar especificamente do fundo multimercado, que vem tendo um resultado muito bom, né? Nos últimos 12 meses está com 17,7% de rentabilidade, o que dá 170% do CDI. Desde o início do fundo já está com 48,7%, o que dá 160% do CDI. O Daniel vai falar um pouco das estratégias que deram certo em 2017, mas principalmente do que ele vê para 2018, para manter esse bom resultado. Bom, Daniel, primeiramente, seja muito bem-vindo. Obrigado por receber. A gente sempre abre o programa querendo saber como é que nasceu a Pacífico. Então, conta um pouquinho como é que foi a fundação, qual a sua história no mercado. Bom, a empresa foi fundada em 2011, né, por um grupo de sócios que tem mais de 20 anos de experiência em gestão de recursos de terceiros, nos mandatos principalmente de ações e multimercado. Como você falou, nós temos aí hoje 3 fundos na plataforma, né? Na parte de ações é o Pacífico Ações e o Pacífico LB. O Pacífico Ações é um fundo long only, o LB é um long bias, e no fundo multimercado é o Pacífico Macro. A empresa hoje está com um pouco mais de 1,8 bilhões de reais sob gestão. São 25 pessoas na empresa, sendo dessas 15 pessoas voltadas para a gestão, entre analistas e gestores. Bacana. E, bom, 2017, vocês tiveram um resultado muito legal. Antes de falar um pouco de perspectivas, Claro. O que se deu esse resultado? Quais foram as principais posições do fundo? Eu vou falar assim, foram 3 principais teses de investimento, né? 2 aqui em Brasil e uma lá fora. As 2 de Brasil, uma delas foi uma aposta num afrouxamento mais forte de política monetária, que durou aí boa parte do primeiro semestre. Depois, um segundo momento, foi a aposta numa recuperação mais forte da atividade, que se deu via uma aposta em bolsa. E lá fora foi uma aposta numa recuperação mais forte da economia europeia via uma posição comprada em euro. Então, falando inicialmente da aposta de política monetária, que ela começou, na verdade, no final do ano passado. Lembrando que no fim do ano passado, quando o ciclo de afrouxamento de política monetária começou, ele começou de maneira bem lenta, né? Ali, na nossa visão, qual era a estratégia do Banco Central? Era, de fato, ancorar as expectativas longas de inflação. E no final do ano passado, você já via os componentes de inflação, principalmente na parte de serviço, que, de fato, você já tinha a inflação cedendo nesses principais componentes e uma expectativa já de inflação ancorada. Ali nós começamos a montar uma posição aplicada na parte mais curta da curva pré e complementamos essa posição também com alguns derivativos para alavancar essa aposta na política monetária. E esse foi o cenário que se desenhou ali, na verdade, até maio, né? Lembrando que antes do evento da JBS, Sim. Na verdade, você já estava ali debatendo o que seria o final de um ciclo de política monetária. Já se falava ali que os juros poderiam ir até 7%. Então, ali naquele momento, de certa forma, se encerrou esse primeiro ciclo, né, dessa principal tese de investimento, que era o afrouxamento de política monetária. E o debate que tinha ali era algum ceticismo, de certa forma, na recuperação da atividade. Você tinha tido um bom primeiro trimestre no PIB, mas era em grande parte puxado pela agricultura. Depois você estava tendo uma recuperação no comércio, mas não, isso daí foi muito por causa do FGTS. E a nossa visão era, não, você tem assim, um papel importante da política monetária na retomada, você tem uma defasagem. E quando a gente trocava ideia com a parte da equipe de gestão de bolsa e com os analistas, o que a gente tinha de feedback das empresas era, na verdade, um cenário um pouco mais positivo sobre a atividade. Então, ali foi quando nós começamos a montar essa segunda tese de investimento, seria numa retomada mais forte da atividade. Naquela época, a expectativa que você tinha de crescimento para o PIB desse ano era por volta de 0,5% e algo entre 2% e 2,5% para o ano que vem. E aí a gente teve o evento da JBS, que eu acho um evento importante para falar sobre um aspecto importante da gestão que a gente valoriza muito, que é o uso de seguros. Nesse momento, quando a gente estava montando essa tese de investimento em crescimento, que era a principal aposta, era uma aposta de bolsa, a gente estava usando opções como forma de seguro. Obviamente, você a todo momento está comprando seguro, não vai ser um bom negócio, né? Você estaria jogando, muitas das vezes, você estaria jogando dinheiro fora. Mas uma boa escolha de seguros como parte de uma estratégia de gestão é algo muito relevante. E por que foi relevante ali? Por mais que tenha sido um mês complicado, né, a gente teve ali uma perda limitada por esses seguros. E a importância disso vem de um gestor, mesmo num momento difícil, você poder continuar tomando as suas decisões de investimento.
Esse seguro, só para... quais posições exatamente vocês tomaram? Alguma put de Ibovespa? A gente tinha uma carteira de ações comprada naquele momento com uma put de Ibovespa. Esse foi o nosso seguro. Então, logo depois assim, do evento, automaticamente as nossas posições foram cortadas. Mas nos deu uma tranquilidade de estar analisando o cenário macro ali de forma tranquila. E o que a gente via ali naquele momento, passado as primeiras semanas de debates de definições políticas? Quando a gente olhava para a economia, a gente via, por um lado, um processo que poderia ser deflacionário, né, porque você poderia ter uma contração da atividade. O risco era, será que você vai ter uma escalada do câmbio aqui que faça com que esse processo seja inflacionário? E olhando para a condição de balanço de pagamentos, isso nos dava alguma segurança. Eu acho que o próprio Banco Central ali naquele momento foi indicando que você poderia seguir com o afrouxamento de política monetária. E do lado da atividade, mais uma vez, nos contatos que a gente tinha com a nossa equipe de análise de empresas, o feedback que a gente tinha é que não tinha acontecido nenhuma hecatombe em termos de atividade, de confiança de fato na economia real. Então aquilo nos deu uma confiança, uma segurança para a gente seguir com o que foi essa segunda tese de investimento, que nós seguimos com ela até outubro desse ano, quando nós zeramos essa posição de bolsa. Por quê? Porque ali o consenso meio que teria andado na direção do que a gente tinha imaginado. A gente chegou ali em outubro, falar que esse ano vai crescer 1%, que no ano que vem vai poder crescer 3,5%, virou, de certa forma, um consenso, não nos parecia já mais uma simetria tão favorável. Então esse foi o segundo movimento. E na parte global foi essa posição que a gente comentou, long na moeda europeia, comprado na moeda europeia, onde ali, lembrando que no início do ano o consenso era um pouco diferente, né? O consenso era que o euro iria para a paridade, porque ali a gente ainda estava vivendo, né, os efeitos da eleição do Trump. E ali era que você conseguia na economia americana passar uma série de reformas, você tinha várias altas precificadas na curva de juros, e quando se olhava para a Europa era um medo grande em relação à eleição da França. Porém, olhando os dados de atividade, o que você conseguia ver ali? Surpresas positivas e consistentes na atividade. E nos Estados Unidos até algumas decepções na margem, na época. Foi quando nós iniciamos essa posição. E assim seguimos com ela também até outubro, quando na realidade você já tinha esse reconhecimento da melhora da economia europeia, já tinha tido uma eleição na França que tinha sido um sucesso, e do ponto de vista de política monetária, você já tinha claro que mais ou menos o que o Banco Central Europeu iria fazer na margem. Em contrapartida, o consenso nos Estados Unidos tinha mudado, né? O Trump não conseguiria fazer reforma nenhuma e você tinha poucas altas na curva americana. Foi quando a gente zerou essa posição comprada na moeda europeia. Mas isso foi o que passou, né? Então agora a gente quer saber o que vai acontecer, exatamente. o que vai acontecer para frente. Foi muito legal essa... acho que o que dá para ter de impressão é que, principalmente olhando para o Brasil, mas até na sua tese europeia, é que, querendo ou não, a economia real, né, o que de fato a economia estava entregando, acabou superando um pouco de até um burburinho político, né? Mas para 2018 vai ser difícil fugir disso, até pelas eleições que a gente vai ter aqui no Brasil. Como é que o Pacífico Macro está se posicionando ou até está olhando para esse cenário tão turbulento que a gente deve ter? Eu vou começar fugindo um pouco da política, então, mas ainda falando de Brasil, porque eu acho que tem um ponto interessante que hoje, quando a gente olha a curva de juros, né, a curva de juros hoje tem uma inclinação que, quando você olha historicamente, é bastante elevada. Se for comparar a taxa pré de um ano com 5 anos, hoje tem mais ou menos uns 3 pontos de prêmio. É normal, num momento como a gente está hoje, do ciclo de política monetária, que você tem uma curva inclinada. Mas quando a gente olha para a situação econômica, olhando um Banco Central, como a gente tem hoje, que conseguiu de fato consolidar as expectativas de inflação, você tem uma inflação que, quando você olha na inflação corrente, né, parte de serviços muito bem comportada, índices de difusão muito tranquilos, e você olha ainda para uma economia que está se recuperando, mas é uma economia que ainda tem uma ociosidade grande, né, e você ainda está num processo de desalavancagem de empresas e de desalavancagem de famílias. Quando você tem uma abertura desse prêmio na curva, como você teve nesses últimos 2 meses, você, de certa forma, está gerando, na verdade, um trabalho contra um pouco do que você está fazendo na política monetária no curto prazo. E eu acho que ali é um mercado onde você, de alguma forma, consegue ver de forma um pouco clara o que é esse impacto de política. Acho que algum prêmio de política está, de fato, dentro dessa diferença de taxa entre a curva curta e longa. Porém, existe uma implicação econômica, de fato, nisso. E o que é? Ela, de fato, está jogando contra o que o Banco Central está fazendo hoje na sua política monetária. Há um aperto de condições de política monetária. E quando você olha para frente num ambiente como a gente vai ter no ano que vem,
não poderíamos descartar, a gente está falando de um cenário que até você precisa de mais estímulo em algum momento. Por que eu digo isso? Por mais que a economia esteja se recuperando. Falamos do cenário de inflação, que é um cenário bastante benigno hoje, né? E assim parece ser para os próximos meses. Em relação à atividade, você poderia ter uma certa parada em investimentos para esperar o resultado de uma eleição, ou até mesmo no consumo. Então, você tem alguns componentes que poderiam ser deflacionários, né, ou de uma pressão para uma inflação mais baixa, até de uma atividade um pouco mais baixa do que esperado, e que necessitaria de mais estímulo do Banco Central. Para dar uma ideia, hoje, quando você olha para a curva de juros, o que está esperado dentro da curva de juros para o final do ano de 2019 é uma taxa de quase 11%. Então, por mais que você tenha, obviamente, um debate político dentro desses prêmios, acho que as condições macroeconômicas, acho que elas podem ser condições que peçam mais estímulo, ou até, de alguma forma, uma condução da política monetária por parte do Banco Central que, de alguma forma, tente reduzir um pouco desse prêmio. Uma condição que eu acho também importante é a condição de balanço de pagamentos hoje no Brasil, que eu acho que dá uma certa tranquilidade, né, em cenários do que você poderia ter em termos de desvalorização de câmbio. Pode desvalorizar o câmbio? Sem dúvida pode. Mas eu acho que a condição que a gente tem hoje de balanço de pagamentos dá uma certa tranquilidade do ponto de vista de efeitos inflacionários. Essa, então, é a posição... Hoje seria a nossa principal tese, é você olhar para a curva média, né, vamos chamar a curva média de juros hoje, e você vê um prêmio que parece um prêmio, ainda que tenha um componente político, mas olhando para a condição da economia, parece um prêmio razoável. Uhum. Tá? E aí a gente não vai conseguir fugir de forma nenhuma das eleições, que é um debate que a gente ainda vai andar por boa parte do ano que vem. E o que a gente está hoje olhando em passos dentro desse debate da política para a nossa tomada de decisão? Alguns pontos são relevantes. Primeiro, quem vão ser os candidatos, né? Acho que tem alguns candidatos que talvez não possam concorrer. Essa vai ser uma primeira definição. Do ponto de vista de um candidato de centro-direita, que vamos chamar assim, um candidato que seria favorável ao mercado, na nossa análise na Pacífico, se você tiver uma coalizão forte dos candidatos de centro-direita, unida em volta de um candidato, isso seria algo relevante que aumentaria a probabilidade desse candidato. E um último ponto, que eu acho que é o ponto principal, e na verdade é o porquê que a eleição é tão relevante para o ano que vem, se você vai ter de alguma forma você vai caminhar para um discurso econômico e fiscal na linha de mais disciplina, numa linha que tire um pouco do que seria o verdadeiro downside do evento das eleições. Então, quanto mais os principais candidatos convergirem para um discurso de disciplina fiscal, eu acho que por mais que cada um desses candidatos pudessem gerar upsides diferentes para o mercado, acho que você corta um pouco a sua perda máxima que você teria com esse evento. Porque por que a eleição é relevante, né? Acho que, em grande parte, quase que única e exclusivamente, pelo ponto de partida fiscal. A gente tem um ponto de partida fiscal muito delicado. Uhum. O que a gente está aqui buscando é vislumbrar alguma trajetória de dívida PIB, de reversão de um déficit primário para algo que, olhando 5, 6 anos lá para frente, você veja algum tipo de estabilidade. E nesse ponto, acho que o presidente eleito ele já vai ter uma tarefa relevante no ano de 2019, que, pelas nossas contas e pela regra de teto de gastos, é quando você já vai encarar de fato o primeiro ano onde você teria, muito provavelmente, as despesas primárias passando o que seria o teto de gastos. E qual é a complicação, né, a dificuldade que você tem de ir seguindo essa regra? Em última instância, é pela sua composição da despesa. Uhum. Hoje, pouco mais de 50% das despesas do governo são compostas por Seguridade Social. Você tem educação e saúde, que pela regra do teto de gastos vai subir no mínimo a inflação. E só para dar uma ideia, sem reforma nenhuma, esses componentes da despesa chegariam no ano por volta de 2027, representando 100% das despesas. Então, acho que a questão do debate fiscal, ele vai ocorrer de uma forma ou de outra, né? Uhum. Ele pode acontecer de uma forma dura, onde o mercado vai impor essa realidade, que aí seria um cenário ruim. Acho que a gente sabe o que é esse cenário ruim, vivemos há pouco tempo atrás. Então, esse de fato seria um cenário ruim. Mas o que eu acho importante chamar a atenção um pouco no caso de um candidato fiscalista, vamos chamar assim, vencer. A gente recebe muita pergunta, às vezes, de cliente, que mas a Bolsa no Brasil já subiu, né? Já chegou ali perto de quase 78 mil pontos, o juro já caiu no Brasil, mas então não tem muitas oportunidades de Brasil.
eu acho que no caso de você ter um vencedor com um discurso fiscalista, eu acho que o impacto que você pode ter para a economia brasileira é um impacto muito relevante. E por que isso? Acho que pela primeira vez, depois de muitos e muitos anos, você vai conseguir, num horizonte, né, de prazo relevante, vislumbrar um juro real baixo. Os 4, 3, né? Se fôssemos comparar com economias até da América Latina, nós temos vizinhos aqui com condições, inclusive, melhores. E qual é o impacto disso que você vai ter para a alocação de investimento, né, de uma economia como a brasileira? O desenvolvimento do mercado de ações, o desenvolvimento do mercado de crédito, né, o desenvolvimento até de uma curva longa de juros. Né? O que você vai estar colocando dentro de expectativa, né, para as ações em termos de taxas de desconto, crescimento de lucro? Então, acho que esse é um cenário importante que, no caso da vitória de um candidato fiscalista, de fato, você pode ter um caminho de grande sucesso a partir do ano que vem. Então, ainda não temos grandes definições das eleições, acho que, mas além de você, assim, é difícil você ficar ali no dia a dia de pesquisas, né? Acho que ninguém teria grandes diferenciais em relação a pesquisas, né? Mas alguns pontos como esse que nós falamos mais cedo para você estar checando se estão indo numa direção de um candidato mais favorável ao mercado ou não, são os pontos que seriam relevantes para nós para tomadas de decisões ao longo do ano que vem referentes a eleições. Bem legal, acho que já surgiram uma série de perguntas em cima dessa tese. Acredito realmente que se a gente... acho que a grande dificuldade do mercado é que essa tese de juro baixo vai muito na linha de se o Brasil fizer o que nunca conseguiu fazer na história, né? Que é conseguir, de fato, ancorou a expectativa, mas ter um presidente fiscalista, como você falou. Agora, minha pergunta, a gente não sabe nomes de candidatos, então fica muito difícil falar nisso, mas um grande gestor falou recentemente que, obviamente, o mercado quer um candidato mais centro-direita, enfim, um cara mais reformista, mas nada impede de vir um cara que, vamos dizer, está um dos extremos, tanto extrema-direita ou extrema-esquerda, mas vir com uma cabeça mais para o mercado, não vai vir tão raivoso como acham. Você acredita que dá para se posicionar com uma tese dessa? Como é que você vê essa possibilidade? Existe a chance de termos um presidente fiscalista até onde não há muita sinalização? Acho que sim, né? Já tivemos no passado, e eu acho que eu volto para o ponto que eu tinha feito, da convergência dos discursos. Quanto mais os candidatos, os principais, né, que liderarem as pesquisas, tiverem uma convergência para um discurso fiscalista, o downside do mercado vai ser limitado. Então, se amanhã um candidato raivoso escolhe um bom vice-presidente, indica um possível bom ministro da Fazenda, como alguns candidatos já fizeram, numa linha de pessoas que entendem a urgência da questão fiscal, eu acho que isso é bastante positivo. São pontos a serem monitorados e pontos relevantes para a gente tentar fugir um pouco do dia a dia de pesquisa, né? Porque acho que seria um inferno. Então, em cima disso, Daniel, será que é muito cedo para falar que temos mais probabilidades positivas do que negativas para as eleições do ano que vem? Acho que sim, porque a gente ainda não tem claro nenhum desses pontos. Você ainda não tem uma coalizão forte na centro-direita, você não tem um discurso desses candidatos bem definido, né, em relação a questões econômicas, e você, na verdade, não tem nem definido quem são todos os candidatos que vão estar concorrendo. Então, nesse ponto, eu acho que a questão da eleição ela ainda está bem em aberto. Então, a gente tenta fugir um pouco de temas de investimento que sejam só ligados à questão eleitoral. Tentamos olhar para coisas que têm algum viés um pouco mais macro, por mais que, obviamente, vão estar sofrendo impacto de para que lado o debate político vai, mas que tem alguma coisa que por trás, uma simples análise econômica te dê alguma visão de alguma simetria dentro dessa posição. Legal. Bom, sua tese de Brasil acho que está bem clara. Bom, a vantagem de falar com o gestor macro é que acaba acompanhando o mundo todo, né? E você já falou da sua posição em euro. Tem alguma coisa para 2018 internacional que você está acompanhando? Política de juros americana, bolsa até? Como é que você está vendo? O cenário para nós global, ele parece assim, o cenário base é um cenário global ainda favorável para emergente. Por que isso? Porque a gente ainda estamos num mundo com bom crescimento e com sinais de inflação moderados. E você já tem, de certa forma, precificado uma trajetória de aperto monetário nos Estados Unidos, de mudanças que vão numa linha de menos estímulo na Europa. Então, de certa forma, você tem já um aperto que está, de alguma forma, precificado.
mas nos parece ainda um cenário de um mundo ainda favorável para emergente quando você olha para a trajetória de juros. O que seria um risco, assim, né, do ponto de vista de condução de política monetária? Seria, de fato, você se deparar com um processo inflacionário mais rápido do que esperado. Porque, de fato, acho que os bancos centrais vão se colocar numa posição onde estamos muito atrás da curva. Não vemos nenhum grande sinal de movimentos dessa linha no momento. Acho que a hora que você tiver alguns sinais de inflação, é um processo que não acontece do dia para a noite. Então, não vemos ainda esse processo. Mas eu acho que é um dos riscos para o ano que vem, ao longo desse processo de normalização de política monetária e de retomada das economias globais. Até pelo impacto que isso pode ter no prêmio do Brasil. E, enfim, sem dúvida. Toda essa ancoragem de expectativas para manter o juro baixo pode ir por água abaixo. Só por acho que o cenário global ele é um pano de fundo muito relevante para a paciência que os investidores vão tendo principalmente com histórias como o Brasil tem hoje emergente, uma situação fiscal delicada. Então, esse ano foi um ano muito favorável, foi um ano de surpresas de crescimento para cima e surpresas de inflação comportada. Então, acho que isso foi um ponto relevante. Nos parece que a gente segue ainda com esse cenário ao longo de 2018. Mas diria que o risco realmente seria um risco de você ter alguma coisa mais descoordenada, de um aperto mais forte do lado de política monetária global. Legal, Daniel. Bom, para fechar, maior posição em juro brasileiro, né? Tem alguma outra posição interessante? Nos outros mercados a gente tem feito posições mais táticas, pontuais, e a tese principal segue sendo essa dos juros médios, né? A parte de juros médios da curva. Legal. Bom, gostaria de agradecer o papo. Espero que, conforme o cenário vai se normalizando, a gente consegue ter uma perspectiva mais favorável para o mercado em 2018. Esperamos. Obrigado. Bom, valeu. Espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista do Papo com o Gestor. E na semana que vem a gente volta com mais um gestor aqui para bater um papo. Até mais.